A mensagem que eu quero compartilhar com vocês tem queimado no meu coração nos últimos meses, assim, e eu tentei deixar ela de uma forma mais prática para esse início de ano, para que faça sentido no coração de vocês. Eu gosto sempre de trazer algo que a gente possa aplicar na nossa vida, possa amanhã já viver, mas baseado naquilo que a Bíblia fala, naquilo que realmente a Bíblia está nos ensinando. Então, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo. Você tem a sua Bíblia aí? Ou no seu celular? E abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24. Nós vamos ler do 24 ao 27. Se você achou aí, diga achei. Boa. Então vamos lá. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, não apenas um, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paizinho, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela oportunidade incrível de estar aqui com os meus irmãos, aqui em Gravataí, Rio Grande do Sul. Obrigada pela oportunidade de enxergar o Teu Espírito se movendo, enxergar a multiforma do Teu corpo, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de nós estarmos aqui Te adorando. Obrigada porque tantos outros irmãos talvez estão agora em países onde eles não podem adorar da mesma forma que nós estamos aqui. Nós oramos por força para cada um deles, Deus, e também Te agradecemos por esse privilégio, Senhor, que Tu esteja aqui agindo no meio de nós e que a gente possa ouvir o que Tu tem para falar, Deus, para essa corrida que nós estamos correndo contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então tá, a gente leu aqui um texto de Coríntios. A cidade de Coríntio era uma das cidades mais importantes do mundo greco-romano. Ela era uma metrópole super importante naquele primeiro século, um centro comercial, um lugar de muita cultura viva acontecendo ali. Uma cidade rica, uma cidade cosmopolita, onde as pessoas competiam por status, reconhecimentos, prazeres. Isso era o que essa igreja ali de Corinto vivia, essa igreja para quem Paulo estava escrevendo. Então, era uma igreja muito jovem na fé, tinha sido formada há pouco tempo, cercada por diversos excessos e, principalmente, tentada a viver um cristianismo sem renúncia. Muito diferente de 2026, né? A gente não vê isso acontecendo hoje, em nenhum lugar. Além de tudo isso, a cidade de Coríntio, ela sediava os Jogos Istmicos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esses jogos, mas assim, eles só perdem importância para os Jogos Olímpicos na época. Então era assim, os segundos jogos mais importantes que existiam no primeiro século grego. E Paulo está escrevendo para essa igreja que entendia de esportes. Era como se fosse para a igreja brasileira falar sobre futebol. Todo mundo entende. Quando se falava sobre preparação de um atleta para um jogo, a igreja de Corinto entendia essa metáfora. Eles entendiam o que era um treinamento rigoroso, o que era abrir mão de algo por um prêmio maior. E por isso, Paulo escolhe essa metáfora. Não é por acaso, não é porque Paulo gostava muito de esportes, não, é porque fazia sentido para aquela igreja. E ele usa essa imagem de linguagem para que todos ali se identificassem com o que ele estava falando, mas principalmente para ensinar como se deve viver a vida cristã. Ele está falando de algo muito mais profundo, não é só sobre um atleta, é sobre uma vida sendo rendida ao Senhor. Um teólogo, um dos meus preferidos, teólogo Timothy Keller, talvez você conheça, ele disse uma vez que a vida cristã não é uma caminhada despretensiosa, mas é uma corrida com destino. Por isso, nessa noite, eu queria te convidar a entender comigo como que a gente pode ajustar algumas coisas nesse início de ano. A gente está na segunda semana
de um novo ano e a gente tem a oportunidade de talvez ajustar, calibrar algumas coisas ainda nesse ano, para que a gente possa realmente viver essa corrida, correr essa corrida com Jesus da melhor forma, com os olhos fitos em Cristo e principalmente com o objetivo de receber essa recompensa eterna. Então, eu quero decorrer com você por 3 passos para você correr com propósito em 2026. Amém? 3 passos para você correr com propósito em 2026. Voltando para o texto que a gente leu aqui, 1 Coríntios 9, no versículo 25, diz assim: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. E aí no 27 fala assim: disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra forte: disciplino, disciplinado. Não é uma forma suave de se viver essa corrida. Não é, vou correr aqui. Não, eu disciplino. É sobre confronto. Eu confronto o meu próprio ser. E talvez se a gente fosse pegar a melhor tradução ali de grego, no grego, né, seria algo como atingir sob o olho, ou golpear abaixo do olho. Sabe quando você está vendo uma luta ali de boxe, não sei quantos aqui assistem, MMA, acho que está mais na moda agora, né? E aí o cara dá um golpe que, assim, incapacita o inimigo, não tem mais como ele devolver. É essa a linguagem que Paulo está usando. Só que ele não está falando que ele dá esse golpe de incapacitar num inimigo. Ele dá esse golpe nele mesmo. Ele incapacita ele mesmo para conseguir correr essa corrida. Você entende o quão alto é esse nível de disciplina esperado e cobrado de Paulo e que era vivido por Paulo por ele mesmo? Então, a corrida cristã, ela nos pede isso, de nós corrermos disciplinando o nosso próprio corpo. E é exatamente esse o meu primeiro ponto nessa noite, que diz assim: renuncie os seus direitos. Para você correr com propósito em 2026, você precisa renunciar os seus direitos. O que significa isso, Gabi? Como assim? Quando Paulo usa essa metáfora, provavelmente os coríntios ali já entenderam o que ele estava querendo dizer com isso. Porque, assim, para os jogos istmicos, que era esse jogo que acontecia lá em Corinto, era um jogo que o pessoal estava adorando ao deus Netuno, então era uma coisa muito, né, daquela época, assim, mas eles entendiam isso. E os atletas, eles precisavam comprovar que eles tinham pelo menos 10 meses de treinamento rigoroso, bastante tempo. Eles precisavam fazer um juramento público diante dos juízes de que eles estavam em abstinência de vinho, com uma dieta restrita, com controle sexual, com rotinas intensas de exercícios, tudo isso para poder participar do jogo. Então, era algo muito intenso mesmo. Era algo grande, algo pesado. Mas aí, talvez, para você pode parecer meio distante, né? Nem sei o que é jogos istmicos, o que é isso. Nem imagino o que é um treinamento. Então, para deixar um pouco mais próximo da gente essa metáfora, eu estudei um pouquinho a história de uma das melhores atletas brasileiras dos últimos tempos. Quem conhece aqui Rebeca Andrade? Rebeca Andrade, quem torceu por ela nas últimas Olimpíadas? Chorou junto quando ela recebeu a medalha. Essa menina, gente, ela é uma medalhista olímpica que nasceu em 1999, numa periferia de Guarulhos, São Paulo, filha de uma mãe solo. Ainda criança, ela entrou dentro da ginástica e muito cedo ela começou a abrir mão de vários direitos dela, da vida normal de uma pessoa, por conta do esporte. Então, enquanto as outras crianças, depois da escola, iam brincar, ela ia treinar. Ela tinha ali seus poucos 8 anos e ela abria mão de ter seu tempo como criança para treinar. Quando ela era adolescente e os colegas dela, os amigos dela iam para festas ou outras coisas, ela seguia uma rotina de horários rígidos, de alimentação controlada, de repetições e de uma cobrança constante sobre o próprio corpo dela. Aí, em 2015, eu não sei se você sabe, quando a carreira dela começou a decolar, ela passou por um rompimento no ligamento do joelho dela.
Foi a primeira vez que isso aconteceu, ela precisou fazer uma cirurgia, ficou vários meses de recuperação. Mas ela voltou, ela falou, não, vou lá de novo, vamos tentar mais um pouco. E aí, em 2017, o mesmo joelho de novo, outro rompimento. Talvez outros atletas nesse momento falariam, não vou mais, né? Vamos deixar, acho que é isso, acabou meu tempo no esporte. Mas a Rebeca continuou treinando. Enquanto as amigas dela de equipe estavam competindo, ela ficava treinando sozinha, continuava treinando, mesmo não podendo competir. Fazia exercícios básicos, enquanto as colegas dela estavam executando coisas super mais elaboradas e complexas. Ela precisou reaprender coisas que ela fazia quando ela era criança, por conta de todo esse tempo que ela ficou parada. Mas aí veio as Olimpíadas de 2021, Olimpíadas de Tóquio. Foi a primeira vez que ela subiu ao pódio com, primeiramente, uma medalha de ouro no salto e depois uma medalha de prata no individual geral. E aí tem uma entrevista, logo depois que ela ganha essa primeira medalha, que ela fala uma frase que parece simples, mas que representa muito essa vida do atleta, né? Ela fala bem assim, muitas vezes pensei em desistir, mas eu sabia o que eu queria. Muitas vezes pensei em desistir, mas eu sabia o que eu queria. E olha que interessante. Toda essa disciplina, toda essa dor, toda essa renúncia, toda essa perseverança da Rebeca era por uma medalha que se desmancha. Uma medalha que vai ficar aqui, que não é eterna. Por uma glória que durou um tempo ali. Agora, Rebeca, tá legal, medalhista. Por um reconhecimento de um público que, assim, daqui a alguns anos nem vai lembrar quem ela era, nem vai lembrar do nome dela. E ela renunciou à sua vida por essa coroa. Será que nós, eu e você, que temos a promessa de uma coroa eterna, estamos renunciando e golpeando o nosso próprio corpo com o mesmo desempenho de um atleta que faz por uma medalha que acaba? Será que nós estamos golpeando o nosso corpo, abrindo mão e renunciando os nossos direitos, tendo ousadia de dizer, eu não quero viver isso por mais que eu possa, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei qual é a recompensa que eu tenho no final. E eu não estou falando aqui, tá, gente, de pecado, tá? Porque isso daí é o básico. Assim, renunciar ao pecado, isso é o básico. Isso aí é o básico do que é esperado de um cristão. Eu estou falando daquelas coisas que nos são lícitas, mas atrapalham a nossa corrida. Aquelas coisas que a gente pode fazer, mas atrapalham a nossa recompensa eterna. Aquelas coisas que talvez era até o seu direito. Não, eu mereço receber isso daqui. Mas vai atrapalhar o seu alcançar daquela coroa eterna prometida para nós. A Bíblia nos fala de um profeta que renunciou aos seus direitos por um propósito maior. Ele foi o último profeta antes de Cristo, o maior entre os nascidos de mulher, segundo Jesus. Estou falando de João Batista. João Batista ele veio de uma linhagem sacerdotal, então ele era filho de um sacerdote e por direito ele deveria ser sacerdote. Mas ele escolheu não viver de forma confortável dentro do templo e decidiu viver no deserto, pregar no deserto, abrir mão de todos os direitos que ele tinha, renunciar tudo isso que ele poderia e que não seria um problema. Ele estava lá adorando, ele estaria adorando ao Senhor dentro do templo, mas ele abriu mão disso porque ele entendeu que ele tinha um prêmio maior, preparar o caminho para Cristo. E esse caminho que ele decidiu fez com que ele perdesse discípulos, porque quando esse cara chegou, o cara para quem ele estava preparando o caminho, que era Jesus, ele falou, olha, é melhor que vocês sigam ele mesmo, porque eu não sou o Cristo. Ele não se preocupou com a sua própria reputação, com quem ele era. Ele falou, sigam ele. Eu só vim aqui para preparar o caminho. Eu não tenho nem como desamarrar as sandálias deles, então, por favor, siga ele. E ele escolheu abrir mão de todos os direitos dele para viver uma vida de renúncia no deserto, apontando para uma outra pessoa, para que um outro fosse conhecido, e esse outro era Cristo. Ele é, para mim, o melhor exemplo de alguém que entendeu qual era a sua função. Abriu mão de todos os seus direitos, que eram lícitos, por uma corrida maior e um prêmio eterno. Faz sentido para você? Será que a gente não está se apegando a coisas lícitas que esse mundo nos oferece, ao ponto de deixar elas consumirem o nosso tempo, a nossa mente, as nossas paixões,
os nossos sonhos. Os nossos sonhos estão pautados nas coisas que esse mundo acha que faz sentido. E isso talvez esteja atrapalhando a nossa corrida. Atrapalhando para que a gente corra com propósito a corrida que o Senhor nos trouxe. E, de novo, eu vou repetir, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando daquelas coisas básicas que a gente acha que não atrapalha, não, tá tudo bem. Eu estou falando de, talvez, aquela série que você assiste lá por 5 horas do seu dia que tá tudo bem, é lícito, mas ela fala um monte de porcaria que você não deveria estar ouvindo e que faz a sua mente achar que todas as coisas podem se encaminhar para isso. E aí você tá lá e achando tudo normal e tendo esse entretenimento lícito e não tem problema nenhum. Ou eu estou falando daquelas músicas que a gente escuta e que nos ensinam que tá tudo bem trair, que tá tudo bem eu querer aquela outra pessoa que não é minha, tá tudo bem eu gostar de coisas sexuais e ouvir sobre isso e tá tudo certo. E não tá atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Eu leio minha Bíblia todos os dias, mas eu escuto aquela musiquinha de vez em quando. Ou então, aquela fofoca, quando a gente está lá no trabalho e aí chega a nossa amiga ali do trabalho e fala, fulana hoje não deu, olha o que ela fez. E aí você quer ouvir tudo. O que ela fez mesmo? Me conta. Mas não está atrapalhando a minha corrida. Será? Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como a gente confrontar essa geração com a verdade de Deus se a gente está sendo consumido pelas mesmas paixões, pelos mesmos anseios e os mesmos sonhos daqueles nossos amigos que estão vivendo no mundo. Se a gente não tem nada de diferente das nossas paixões, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, alguma coisa está errada. A gente não está correndo com os olhos fixos naquela coroa final. A gente está correndo com os olhos em algo que a gente vai receber hoje. A gente precisa, gente, ser como Paulo. Golpear no rosto essas coisas que têm atrapalhado a nossa corrida. Golpear no rosto o nosso próprio corpo, naquelas coisas que têm nos atrapalhado de correr. Porque, assim, se o apóstolo Paulo, escritor da maior parte do Novo Testamento, o cara que, assim, Jesus tinha voltado, já tinha ido aos céus, e aí Jesus falou, não, vou voltar lá para chamar esse cara. Aí Jesus apareceu de novo, falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? Esse é o nível de importância de Paulo na história, e esse cara falou, eu preciso disciplinar o meu próprio corpo. Aí nós, os alecrins dourados de 2026, falamos, não, eu não preciso de disciplina, eu estou bem. Estou super bem aqui, eu faço tudo que eu quero e vivo o meu cristianismo, a minha corrida aqui em paz, super sem nenhuma renúncia, fazendo as coisas que eu gosto e vindo na igreja na sexta ou no sábado. Eu tenho certeza que essa não é a corrida que o Senhor tem para cada um de nós. Tenho certeza que Ele quer que a gente golpeie o nosso próprio corpo e que a gente tenha uma disciplina quanto à corrida que Ele está nos chamando para correr. Para tentar deixar um pouquinho mais prático isso daqui, eu tenho 2 dicas práticas de como renunciar aos seus direitos, como você pode fazer isso amanhã. E se você não estava anotando, agora começa a anotar. Pega o celular, pega um caderno, pega alguma coisa, mas anota, porque isso aqui não é só, tá para ouvir aqui, não, é algo para você anotar e viver a partir de amanhã, a partir de segunda-feira na sua vida. A primeira coisa é discipline o que é lícito, não apenas o que é pecado. Eu já falei várias vezes, estou repetindo pela 3ª vez. Nem tudo que é permitido nos convém. Se isso está me distraindo da minha corrida com Cristo, seja por 1 milésimo de segundo, soca no olho e disciplina teu próprio corpo. Se isso está te atrapalhando do teu relacionamento real com o Senhor, se isso está te atrapalhando de correr com os olhos fitos no Senhor, soca no olho e disciplina o teu corpo. Segunda coisa, pratique disciplinas que confrontam o automático. É muito fácil a gente, nesse início de ano, colocar várias disciplinas como eu vou na academia 5 dias na semana, eu vou ficar sem comer doce por 30 dias, eu vou começar a praticar um novo esporte. Mas ninguém normalmente fala, eu vou ficar 40 dias sem reclamar. Para mim é muito mais difícil, 40 dias sem reclamar.
Sem doce? Ih, tranquilo. Agora, 40 dias sem reclamar. Esse é o nível de disciplina que a gente deveria ter como seguidores de Jesus. Colocar essas disciplinas que nos fazem sair do automático. Eu vou ficar pelo menos 10 dias sem fofocar com a minha colega de trabalho. E comenta com um amigo, fala, cara, me cobra se eu começar a fofocar contigo. Me fala, olha, tá fofocando. Ah, não vou, vamos parar. E aí você vai conseguir, dessa forma, estar disciplinando o nosso automático. O nosso automático é, sim, fazer essas coisas, murmurar, ter os nossos impulsos da carne, ter ali aquele momento de fofoca, aquele momento de falar das pessoas, de reclamar de tudo que está acontecendo. Mas isso, gente, nos afasta dessa corrida. Então, discipline aquilo que é o seu automático. Confronte o seu automático. Coloque objetivos também para disciplinar isso. E não só, fazer academia é legal, tá? Tá tudo bem, não estou dizendo para não fazer. Mas não pense só em coisas terrenas. As nossas paixões, os nossos sonhos, nossas ambições não podem ser só em coisas dessa terra. De novo, se a gente quer confrontar com a verdade esse século, a gente precisa estar com as nossas paixões e a nossa disciplina naquilo que é eterno. Amém? Vocês concordam comigo? O autor americano John Mark Comer, ele diz que santidade não acontece por acidente. Ou seja, a gente precisa disciplinar o nosso corpo. Senão a gente não vai alcançar essa santidade. Renuncie os seus direitos e corra com propósito. Vocês estão super sérios. Esse foi só o passo 1. Ainda tem mais 2. Se preparem. Olha para o irmão do lado e fala, se prepara. Tá pronto para correr? Vamos lá, então. Ainda tem mais 2. Versículo 26 ali, 1 Coríntios 9, versículo 26. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Tem alguém aqui que pratica boxe? Não? Ninguém? Ninguém no boxe? Alguém de Muay Thai? Olha, Muay Thai já tem mais gente, legal. Alguém que aqui pratica corrida? Corrida já está mais em alta, né? Legal. Eu tenho a felicidade de praticar os dois. Eu faço Muay Thai. Agora eu estou um pouco mais parada, mas eu sou faixa amarela de Muay Thai, tá? Respeita. É a primeira faixa. Nada demais. Bem tranquilo. Mas é um esporte que você precisa ser muito rápido. Eu comecei praticando Muay Thai. Então, foram 3 anos praticando Muay Thai. E você precisa ser rápido. Você precisa ter um pensamento rápido. Então, você está ali lutando. Rapidamente tem que saber qual golpe dá. Eu vou usar a perna, vou usar o que eu vou usar. Então, tem que ser rápido. Tudo muito rápido. O próprio treino é um treino muito agitado. Então, é poucos minutos. E levanta e vai para um lado, vai para o outro. Então, quando se tratava de esporte, eu passei 3 anos fazendo Muay Thai. Então, assim, para mim, esportes precisava ser tudo muito rápido. Tem que fazer, tem que pensar, tem que ser tudo com muita agilidade. E aí, em 2024... começou a moda da corrida, todo mundo começou a correr. E aí minha melhor amiga começou a correr e eu falei, eu também vou correr agora então, vamos lá. Fiquei com fomo, né? Tava todo mundo correndo, eu também tinha que correr. Falei, não, vou começar a correr. Aí eu falei, amiga, me ensina aí como é que faz esse negócio de corrida e tal. Aí ela falou, não, vamos lá, beleza. Aí, para você que talvez está pensando em começar a correr em 2026, a primeira coisa que você faz é comprar um tênis de corrida. Esse é o início da iniciação da sua corrida. Eu nunca corri na vida. Vai comprar primeiro tênis de corrida, porque esse é o processo da seita de corrida. Aí você comprou o tênis, eu fiz isso, comprei meu tênis de corrida, fui lá para a academia, né, super feliz, vamos correr aqui, começar na esteira, né, depois vou para a rua e tal. E aí, primeiro dia correndo, cheguei e falei para minha amiga, não tá entendendo, eu faço Muay Thai, né, faço tudo rápido. Então, assim, eu vou arrasar na corrida. Vai ser incrível. E ela só me ouvindo, né? Tipo, vai lá. Aí tá. Aí eu subi na esteira. Aí ela ligou a esteira dela, colocou ali uma velocidade. Eu falei, beleza, vou colocar mais a velocidade aqui. Comecei a correr. E aí, olhando para ela, assim, ela vai lá. Aí eu, tá, correndo. Aí deu uns 500 metros. Eu tava assim, meu Deus. Tá, vamos lá. E aí... ela começou a aumentar a velocidade dela. Eu falei, não, isso aí tá fraquinho, né? Vamos lá, mais um pouco. Correndo mais um pouco.
Aí deu 1 quilômetro e eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí mais um pouquinho, e aí 1,5 quilômetro eu quase fui lançada pela esteira para longe e saí correndo, apertei assim, diminuí, super envergonhada, né? E eu meio tipo tossindo muito. Eu sou asmática, é um outro ponto. Eu querendo correr enlouquecidamente. E aí ela me olhando só, e aí ela começou a aumentar a corrida dela, foi, e eu, que vergonha, né? Ela correndo ali um monte, e eu aqui no velocidade 4. E ela no 10. E eu, vamos lá. Aí ela ficou, fez 5 quilômetros, eu nada ali, devo ter feito 2, e um pouquinho. E aí ela desligou a esteira dela, me olhou e falou, amiga, se tu quiser correr exatamente igual eu corro, tu não vai conseguir. Porque eu estou correndo há muito tempo. E eu corro rápido desde agora, desde o início, mas tu precisa controlar o teu pace. E eu, claro, controlar o meu pace. Como eu não pensei isso antes, não fazia ideia o que significava isso. Ela falou, tu precisa começar devagar. Começa devagar e vai gradualmente aumentando a tua velocidade para tu poder correr quilômetros maiores, distâncias maiores. E eu não estou falando só de corrida aqui. Esse é o nosso segundo ponto, gente. Para você correr com propósito em 2026, você precisa controlar o seu pace. Na vida cristã, não vence quem chega mais rápido, mas quem termina fiel. Quem chega até o final, fiel. Se você talvez começou a sua vida com muito excesso, com muita empolgação, mas sem uma raiz, você vai acabar desistindo em algum momento. Então, se você, talvez como eu, na minha iniciação ali de corrida, quis correr a velocidade de uma outra pessoa que já está correndo há mais tempo essa corrida, provavelmente você vai se decepcionar ou já se decepcionou, porque você tentou correr algo que ainda não era para você. Um pace que ainda não era o seu, um ritmo que ainda não era o seu. E Paulo, quando ele fala sobre a forma como ele corria, ele fala, eu não corro sem objetivo. Quando eu comecei a correr, eu não sabia quantos quilômetros eu queria, qual era a velocidade, que eu não tinha objetivo nenhum. Eu estava ali, vamos lá, vou fazer igual a minha amiga do lado. Eu não tinha nenhum objetivo. Mas Paulo, ele fala que ele corre com objetivo. Ele não corre a corrida dos outros, ele não corre com a expectativa da multidão, ele não corre só por correr, só porque é moda, só porque todo mundo está correndo. Não, só porque todo mundo agora é crente. Não, ele corre a corrida que Deus confiou a ele com objetivo. John Stott fala que o chamado cristão não é auto-escolhido, mas é recebido. Existe um pace, existe um ritmo específico de corrida para você viver na estação que você está hoje. Não tente viver o pace do seu amigo do lado, não tente viver o pace do seu líder, não tente viver o pace do seu pastor. Você tem um pace, tem um ritmo para o qual o Senhor te chamou para correr em 2026. E você precisa receber isso dele, saber qual é o ritmo que ele preparou para você correr. E muitos de nós, a gente se perde no meio da corrida porque a gente tenta correr talvez todas as provas que aparecem. Sabe aquela pessoa que começou a correr agora e quer correr todas as provas que tem, é 5, é 10, é 20, é uma maratona, vou correr e se inscreve em tudo. Às vezes acontece a mesma coisa na vida. A gente quer abraçar qualquer oportunidade que aparece para nós. Tem agora um ministério novo na igreja, vou ajudar. Tem um negócio novo, vou fazer. Tem um evento não sei aonde, vou ir lá. E quer participar de todas as coisas, abraçar todas as provas de corrida que aparecem nessa vida de corrida com o Senhor. E quando vê, a gente não consegue fazer mais nada. Está correndo só para fazer tudo, para alcançar o que todo mundo faz, mas não tem um objetivo, não sabe aonde quer chegar. Participa da aula de coach, da aula de natação e da aula de dança e tudo ao mesmo tempo e não sabe o que quer fazer. Não sabe aonde quer chegar. Muitos de nós também se perdem nessa corrida porque confundem o ativismo com obediência. Acham que precisam estar sempre fazendo alguma coisa para Deus, para comprovar que está ali correndo aquela corrida. Sabe aquela galera que corre na orla e sempre tem que tirar uma selfie para postar e mostrar? É exatamente o mesmo sentimento. Exatamente o mesmo sentimento. Você fica sempre querendo mostrar para Deus, tô aqui, hein? Deus, tô aqui fazendo isso, tô aqui, me olha só. Viu? Tô aqui. Você está tentando comprovar algo que a cruz já provou por você.
Você está tentando mostrar para Deus que você merece ser amado, está ali servindo ativamente para receber alguma comprovação de algo que o Senhor já comprovou na cruz. Você precisa entender o pace que Deus tem para você em 2026. E correr como quem tem um objetivo, com calma, naquele ritmo que Ele preparou, discernindo os tempos e as estações. O tempo que você está agora, a realidade da sua família, a realidade que você está. Talvez você é solteiro, está no momento de correr mesmo, de meter 10 na esteira e ir. Correr aquilo que o Senhor tem para você, mas talvez você acabou de casar, talvez você está num outro momento, um outro ritmo para viver agora, entender qual é o tempo e estação que o Senhor tem para você correr. E 2 dicas práticas, então, para controlar esse seu pace. Primeiro, não confunda intensidade com maturidade. Não confunda intensidade com maturidade. Normalmente, quem vive tudo muito intensamente são os adolescentes. Que, com todo respeito, mas não tem nada de maturidade num adolescente. Então, assim, vai com calma. Se você quer ser maduro, você tem que ir com calma, discernir os momentos, orar ao Senhor, perguntar se esse é o objetivo que Ele tem para você, se esse é a corrida, se esse é o ritmo que Ele quer que você corra. E Ele vai ser muito claro sobre o seu ritmo, tá? Então, entenda que a emoção ela não vai sustentar a sua fé. Você precisa ter um objetivo e correr como alguém que sabe aonde quer chegar, sabe quantos quilômetros quer, tem a tabelinha ali certinha dos quilômetros que quer fazer e tá com aquele objetivo claro. E não alguém que comprou uma esteira e entra naquela esteira e faz qualquer coisa. Vou fazer 10 quilômetros aqui, acabei de comprar. Mas não tem um objetivo, não sabe aonde quer chegar. Não é isso que faz com que a nossa fé seja sustentável. E a segunda dica é: construa fundamentos, não apenas experiências. É muito bom o tempo de louvor que a gente teve aqui, é muito bom a experiência de orar em comunidade, de forma corporativa, mas você precisa ter o seu fundamento, né? O seu coração fundamentado nas coisas que você vive no secreto com o Senhor. Naquilo que você vive lá no seu quarto, na sua casa, no que você sabe que você não está só tendo uma experiência legal, uma música envolvente, mas é você ouvindo o Senhor e sendo fundamentado com Ele. Então, o que você pode fazer? Você pode estudar a palavra de Deus diariamente. Aproveitar agora que estamos aí no início do ano, começar um plano de leitura. Não é sobre você ler muitos capítulos em um mesmo dia, não. É sobre você estudar profundamente. Daqui a pouco, vou estudar o livro de Salmos durante esse ano. É uma opção. Você pode escolher um livro, aprofundar nele, entenda de Deus também o que você deve fazer, né? O que escolher. Mas estudar a palavra de Deus diariamente é algo muito importante. Viver uma vida de oração também é algo para fundamentar, entregando a Deus os seus planos, alinhando o seu coração com o coração dele. Oração é você entender o que Deus quer e colocar isso para ele, alinhando o seu coração com o dele. Outra coisa também importante é ter uma comunidade com quem você possa crescer junto. E se você está aqui, você já tem aqui, olhe para o lado, tem aí uma comunidade disponível para você crescer junto, para você ser verdadeiro, para você se mostrar, para você trazer os seus problemas. E comunidades, gente, espaços como esse, são para você crescer, para você falar sobre o seu coração, para você deixar o seu amigo do lado, falar para você também o que você precisa mudar, para você, talvez que é solteiro, olhar para casais e falar, cara, isso é um exemplo de família, é assim que eu quero ser. Conviva com casais, galera solteira, sou dessa galera. A melhor coisa que a gente pode fazer é conviver com casais saudáveis para aprender sobre família. Então, conviva, comunidade é para isso, para a gente aprender. E também você pode viver um arrependimento contínuo, confessando os seus pecados e sendo edificado pelos irmãos. Confesse o que você tem lutado, confesse onde você tem caído, seja verdadeiro, porque só assim, lá em Tiago fala, né? Confesse para o seu irmão para ser curado. A gente precisa confessar, ser sincero. Aqui não é um lugar para você ter máscaras. Não é um lugar para você performar um super crente. Não, aqui é um lugar para você ser sincero sobre quem você é, o que você está passando e ser edificado pelos seus irmãos. Amém? Então, aqueles que correm com propósito,
renunciam os seus direitos, controlam o seu pace. E por último, mas com certeza não menos importante, aqueles que correm com propósito sabem qual é o prêmio final. Aqueles que correm com propósito sabem qual é o prêmio final. 1 Coríntios 9, 25. Versículo 25 fala na parte final. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Talvez um dos maiores problemas da igreja, eu ia falar brasileira, mas eu acho que é mundial. Da igreja mundial hoje, nem seja a falta de esforço. Eu acho que a gente é bastante esforçado. A gente consegue colocar meta, a gente lê a Bíblia inteira em 1 ano, e às vezes em 6 meses. A gente tem aquele esforço, né, de focar. A gente é muito desse movimento de produtividade. Então, acorda às 5 da manhã, ora por 3 horas, faz aquela leitura. Mas talvez o maior problema da igreja hoje é o foco no prêmio errado. A gente está dentro da igreja, está correndo a corrida cristã, a corrida com Cristo, mas o nosso foco é em receber um reconhecimento, ser reconhecido, receber um cargo, ser colocado como líder em algum lugar. Ninguém me reconheceu, não fui reconhecido, não quero mais saber. Ou talvez o nosso foco seja um sucesso terreno. Não, eu estou acordando às 5 da manhã, orando por 3 horas, para que o Senhor me dê aquela promoção no meu trabalho. E aí linka com dinheiro, prosperidade, tantas outras coisas terrenas. De novo, voltando para aqueles sonhos terrenos de receber um prêmio aqui nessa terra. Ou talvez você pense, não, eu me guardei por tanto tempo, eu sou santo aqui perante o Senhor, então eu vou ter uma família perfeita, um casamento perfeito, eu mereço receber isso de Deus. E aí nós estamos dentro da igreja, correndo por um prêmio perecível, por um prêmio que se recebe aqui. Achando que a gente está sendo um bom cristão que merece ganhar alguma coisa de Deus. Mas quando Paulo fala que a gente corre para ganhar um prêmio eterno, ele está falando que a gente deve correr com os olhos no último dia. A gente deve correr com a consciência que há uma avaliação para acontecer da nossa vida quando nós estivermos perante o Rei dos Reis. E que essa corrida, quando chegarmos diante do Rei dos Reis, ele não vai perguntar, o que você fez? Ele vai falar, você foi fiel? Você foi um servo fiel? E o nosso reconhecimento, gente, ele não vai ser recebido aqui. Não é nessa terra. O nosso prêmio é um prêmio eterno que vai ser recebido nos céus. 2 Timóteo 4,8 diz que agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Aqui Paulo estava prestes a morrer e ele fala, o prêmio me espera, a coroa de justiça. Tiago 1,12 vai dizer, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Existe uma coroa eterna sendo prometida e que nos espera no grande dia do Senhor. E o grande pastor e pregador Jonathan Edwards dizia bem assim, viva hoje a luz da eternidade. Viva a sua vida hoje, com consciência da eternidade. Viva a sua corrida hoje, corra a sua corrida hoje, com consciência que Jesus está voltando, que Ele vai voltar, que Ele prometeu e Ele volta. E se a gente puder, de alguma forma, correr essa corrida com propósito, ela precisa ser com os olhos fitos nesse dia. Esse é o único objetivo, a única coisa que nós receberemos. Quero te convidar para ficar de pé. Para parecer que a gente está acabando. Se você puder fechar os seus olhos e responder com sinceridade, tá? Sinceridade no seu coração, não precisa falar. Mas se você encontrasse Jesus hoje, na sua vida, no fim da sua vida, acabou a sua vida, encontrei Jesus. Será que o que você viveu até aqui confirma que você correu com propósito? Você correu com propósito aquilo que o Senhor pediu para você fazer? Se você soubesse
o dia exato que Jesus vai voltar, você mudaria alguma coisa na sua vida hoje? Teria alguma coisa que você faria diferente? Em Mateus 7:21, Jesus fala que nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é sobre o que você faz, é sobre o quanto você foi fiel ao Senhor. E se todas essas coisas que eu falei até agora não te dão uma necessidade gigantesca de correr essa corrida de forma certa e talvez abrir mão de coisas que você precisa abrir mão de direitos que você tem vivido, deixa eu ler para você um último versículo aqui, que para mim resume tudo. O autor de Hebreus, no capítulo 11, vai decorrer por todos os heróis da fé, aqueles que vieram antes de nós, antes mesmo de Paulo e todos os grandes discípulos de Jesus. E eles correram as suas jornadas com um propósito. Mas aí no início do capítulo 12, ele traz para mim uma das maiores inspirações que a gente pode ler no Novo Testamento. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mais uma vez, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Existe uma corrida, gente. Existe uma corrida, existe um prêmio eterno ao qual nós precisamos saber que vai ser entregue para nós quando chegarmos diante do Senhor. Mas nessa noite eu quero te convidar a te livrar de todos esses pesos que têm atrapalhado a tua corrida até aqui. A gente está no início do ano, é uma ótima oportunidade para você dar um reset na sua vida. Resetar as coisas, deixar para o passado essas coisas que têm atrapalhado. Feche seus olhos agora e pensa em talvez o que tem atrapalhado a sua vida, o que tem atrapalhado a sua corrida com Jesus. Quais têm sido os direitos que você tem escolhido viver em nome do seu conforto, em nome de sua reputação, mas isso tem atrapalhado a sua corrida com Jesus. Talvez o Senhor ministrou já algo no seu coração, não foi algo que eu falei aqui, talvez Ele falou, aí, isso aqui é lícito, não tem problema, não é pecado, mas está atrapalhando a tua corrida. Deixa para trás. Assim como João Batista decidiu viver uma vida no deserto, apontando para Cristo, talvez hoje você precisa decidir algo que vai te levar para esse deserto, onde sua vida só vai apontar para Cristo e nada mais. Então, se você sentiu alguma coisa, algo que você precisa fazer de diferente, se talvez você começou a correr com muita empolgação, foi rápido demais, está exausto, mal começou o ano, você já está exausto, e você nem quer saber mais dessa corrida, falou, não, 2026 não vou fazer mais nada. Talvez seja a hora de você vir aqui e pedir, Senhor, me fala qual é o ritmo que tu tem para mim. Quero te convidar, se você sentiu alguma coisa, se você entendeu que você precisa abandonar algo, talvez é muito importante que você dê um passo de fé para você lembrar desse dia, quando chegar lá em julho e você já vai ter corrido muita coisa e vai talvez pensar, nossa, não está dando mais esse ano. E você vai lembrar daquele dia lá em janeiro, onde você tomou um passo de fé e publicamente falou, eu vou correr essa corrida com os olhos fitos em Jesus e no prêmio eterno que eu vou receber. Eu não vou desistir, porque eu sei onde eu quero chegar.